Curiosidades sobre as Olimpíadas. Com um ano de atraso causado pela pandemia do novo coronavírus, Tóquio realizou, na sexta-feira, dia 23/7, a cerimônia de abertura das Olimpíadas 2021. Não é a primeira vez que Tóquio se torna sede dos Jogos Olímpicos. Em 1964, depois de dar a volta por cima após a Segunda Guerra Mundial, a capital do Japão volta a receber as Olimpíadas em 2021, como símbolo de esperança em meio à pandemia do Covid-19. Apesar do adiantamento para 2021, o nome dos Jogos Olímpicos de Verão continuou como Tóquio 2020, contando com 33 modalidades esportivas, com a expectativa de participação de mais de 11 mil atletas que representarão 204 países. No vídeo de hoje, vamos saber um pouco mais sobre as Olimpíadas. Qual o significado dos Anéis Olímpicos? Os aros representam a união dos 5 continentes e pelo menos uma de suas 5 cores está presente na bandeira de cada um dos comitês olímpicos nacionais vinculados ao COI. A cada 4 anos, vários países reúnem-se para celebrar uma grande festa do esporte mundial, a Olimpíada de Verão. Com origem e tradição grega, o evento tomou proporções mundiais no fim do século XIX, por iniciativa do Barão de Coubertin, aristocrata francês. Com a reestruturação do evento na era moderna e a criação do Comitê Olímpico Internacional, foram criados também alguns símbolos para representar os Jogos. E esses símbolos representam os ideais propostos pelos Jogos Olímpicos. Além da unidade entre os países que participam da competição, eles também remetem à universalidade do esporte e à paz. Tocha! A tocha é o mais antigo símbolo das Olimpíadas e faz a ligação entre os jogos realizados na Grécia Antiga e os disputados na Era Moderna. O fogo sagrado, tido como elemento purificador, era usado pelos gregos em frente aos seus principais templos, com o Santuário de Olímpia, que recebia as competições esportivas. O acendimento da chama é feito com a luz solar por meio da escáfia, uma espécie de espelho côncavo que agrega os raios do sol em um só ponto, provocando combustão. Essa tradição para acender a tocha ainda é mantida e é realizada meses antes do início dos Jogos em frente ao Templo de Hera, por 11 mulheres caracterizadas como sacerdotisas. Em 1928, os Jogos Olímpicos de Amsterdã foram a primeira edição do evento na Era Moderna a ter a pira olímpica acesa em um dos estádios. Já o revezamento da tocha foi implantado pela primeira vez em Londres, no ano de 1948. Além de remeter a um contexto histórico, a chama olímpica simboliza a paz, a união e a amizade. Durante o revezamento feito antes dos Jogos em Olímpia, os mensageiros saíam com as tochas pelas cidades gregas anunciando a data das competições. E esses mensageiros anunciavam também uma trégua sagrada, que cessavam as guerras em curso até o fim dos Jogos. Atualmente, cada sede das Olimpíadas desenvolve um design próprio para a tocha, levando em conta suas características culturais. Depois de acesa, a tocha passa por algumas cidades da Grécia e segue para o país onde a competição será realizada, onde o objeto passa pelas mãos de diversos carregadores nas principais cidades. O trajeto termina no estádio onde será celebrada a abertura. Lema: Sitius, Altius, Fortius é a expressão latina que define o espírito olímpico e significa o mais rápido, o mais alto, o mais forte. A essência da frase está na superação de limites, proposta aos atletas que competem nos Jogos. A frase é atribuída ao padre Henri Dion, que ensinava esportes nos arredores de Paris e era amigo do Barão de Coubertin. Com esse lema, Coubertin desejava dar aos Jogos a tarefa de exigir o melhor dos competidores, levando-os à excelência nas partidas. O lema foi instituído em 1894 por ocasião da criação do COI.
Medalhas. Os primeiros campeões olímpicos recebiam como prêmio uma coroa feita com folhas de louro e oliveira. Os vencedores também recebiam alimentação gratuita por toda a vida, garantia de seu lugar em teatros e o título de herói da sua cidade. No ano de 392, após converter-se ao cristianismo, o imperador romano Teodósio I proibiu a realização dos Jogos. Quando voltou a ser realizado no ano de 1896, os vencedores foram presenteados com uma medalha de ouro e um ramo de oliveira. A partir de 1904, foi instituída a premiação para o segundo e terceiro colocados, que receberiam medalhas de prata e bronze, respectivamente. Essa modalidade de pontuação acabou espalhando-se por outras competições esportivas. Atualmente, a cunhagem das medalhas é de responsabilidade do país anfitrião e precisa ter diâmetro mínimo de 6 centímetros por 3 milímetros de espessura e trazer na parte frontal a imagem da deusa Nike, símbolo da vitória nas Olimpíadas. Contradizendo o nome da premiação, a medalha de ouro precisa ser feita com 92,5% de prata e 6 gramas de ouro. Mascotes. Outro representante dos Jogos Olímpicos é o mascote, que muda a cada edição. O primeiro mascote oficial foi apresentado na Olimpíada de Munique em 1972. O Audi, como era chamado, foi inspirado na figura de um cachorro da raça Dachshund, muito comum na região. Desde então, os países que receberam os jogos criaram mascotes com base em suas características regionais. Já teve urso, águia e até montanhas personificadas, mas o que mais inspirou a criação de mascotes olímpicos até hoje foi a mistura de elementos. Nos Jogos de Pequim, em 2008, por exemplo, foram 5 mascotes representando desejos. Em Londres e Atlanta, os personagens criados não tinham forma de animais. Eram desenvolvidos em computador e misturavam diversos formatos. Na Olimpíada do Rio de Janeiro, o mascote recebeu o nome de Vinícius em homenagem a Vinícius de Moraes, e é uma mistura de vários animais da nossa fauna. O que faz um esporte ser olímpico? Como você pode perceber, constantemente são acrescidas novas modalidades nas Olimpíadas, mas ainda algumas que ficam de fora, na maioria das vezes, por não cumprirem as regras do Comitê Olímpico Internacional. Por exemplo, o esporte precisa estar regulamentado por uma associação internacional. Também há um número mínimo de países e continentes em que ele deve ser praticado profissionalmente, tanto por homens quanto por mulheres. E esse foi mais um vídeo de curiosidades. Dúvidas em algum assunto? Descomplique aqui!